Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e esta é a nossa 19ª aula do curso completo de PHP. Bem, conforme havíamos comentado em algumas aulas anteriores, além do array padrão do PHP, a partir da versão 5.0 foi disponibilizado um conjunto de classes e interfaces para que o desenvolvedor pudesse ter recursos que implementem estruturas de dados específicas para melhor se adequar a cada tipo de situação em diferentes domínios. Bem, mesmo o array do PHP sendo tão flexível, podendo se comportar como uma estrutura de dados pilha, ou uma fila, ou até uma árvore, existia esse anseio, essa necessidade de que no PHP pudessem ter coleções que pudessem ser mais específicas, a ponto de não só tornar transparente o uso delas pelo desenvolvedor que conheça e precise usar aquela estrutura de dados para resolver um determinado problema, mas também para que, em determinadas situações, até o desempenho ou o resultado do uso delas, a ponto de justificar utilizar alguma dessas soluções, ao invés de simplesmente utilizar o array do próprio PHP. Bem, então que classes são essas e qual é o propósito de cada uma delas? Vamos lá começar pela primeira, então, que será o SPL Fixed Array. Então, como é que ele funciona e qual a vantagem dele? Vamos lá. Dollar, vou chamar de Fixed, e é uma classe, então preciso criar uma instância. New SPL Fixed Array. Bem, aqui no método construtor, a primeira coisa que eu preciso fazer para que o array de tamanho fixo ele possa ter uma utilidade desde o seu nascimento é colocar um tamanho para ele. Eu vou colocar aqui o tamanho de 3. Bem, após o objeto criado, eu posso agora começar a manipular o meu Fixed Array, tá? Meu array de tamanho fixo, uma sintaxe similar ao que nós utilizamos no nosso array tradicional. Então aqui eu posso começar a colocar Fixed, posição 0, vai receber laranja, uma string, Fixed, posição 1, vai receber maçã, e Fixed, posição 2, vai receber banana. Bem, como o SPL Fixed Array ele implementa o iterator, isso me permite que eu possa passar uma instância dele para um for each de forma transparente. Então aqui a gente pode fazer for each Fixed, colocando até a sintaxe de chave e valor, se a gente quiser, chave e valor, e pedir para imprimir cada um dos itens. Então aqui, posição $key, valor $value. Quebra de linha. E a gente pode ir lá imprimir sem problema. Tá aqui, ó, posição 0, valor laranja, posição 1, valor maçã, posição 2, valor banana. Bem, se nós tentarmos agora adicionar num array de tamanho fixo alguma posição nova que esteja fora do tamanho máximo delimitado, nós teremos um problema. Basta aqui, por exemplo, colocar a posição 3, tá? Que seria a quarta posição, porque sempre começa no 0. Colocar aqui uva e tentar ver o resultado, tomaremos uma exception, dizendo que o índice é inválido ou está fora do range, porque só pode ir de 0 até a posição 2. O que não me impede de, mesmo tendo um array de tamanho fixo, eu possa alterar o tamanho dele através de um método, tanto para menos quanto para mais. Então eu posso chegar aqui e fazer fixed set size e fazer o seguinte, agora ele é de tamanho 4. E a gente salva e atualiza. Não dá mais o erro, porque agora meu array é maior, tem uma nova posição e ele me permitiu colocar. Bem, além de me permitir ter uma estrutura onde eu possa ter um limite e caso esse limite seja ultrapassado, uma exceção possa ocorrer, então eu posso até vincular uma regra do meu domínio a essa própria característica da estrutura de dados.
quando a gente começa a comparar ele com uma massa maior de dados em comparação com o array tradicional, a gente começa a ver umas mudanças. Então aqui eu preparei um benchmarkzinho, tá? Utilizando a lógica muito parecida com o que a gente viu lá no de PDO, para testar o desempenho do lazy em comparação aos outros modos de recuperação do PDO. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos, com esse array de tamanho de 10 milhões de itens, nós vamos colocar valores aleatórios e capturar o tempo de início e o tempo de fim, e através daquelas mesmas funções que nós vimos lá no exemplo do PDO, que é o Memory Get Usage, Memory Get Peak Usage, vamos tentar ver como foi o consumo da memória também. Tá? Não só o tempo, mas o consumo da memória. Então, o primeiro teste com o array tradicional. Vamos lá. Bem, com o array tradicional, ele demorou 1 segundo, 256 microsegundos, até chegar ao registro de 10 milhões, e ele consumiu 514 megas de memória. Agora, vamos trocar o exemplo para utilizar o SPL Fixed Array, já setando com esse tamanho de 10 milhões e colocando os valores randômicos dentro dele. Vamos ver lá a diferença. Observem que, além de ter sido mais rápido, ele ainda consumiu um número menor de memória principal. Isso se dá à característica intrínseca dele de já ter um tamanho alocado previamente por ele ser fixo, e internamente a estrutura acaba tomando vantagem disso. Bem, outra classe importante que eu tenho no pacote SPL é o SPL Doubly Linked List, e nada mais é do que uma implementação PHP de uma lista duplamente encadeada. Qual a característica dessa estrutura de dados? Aqui, conforme nesse desenho ele mostra, eu tenho os meus itens, então eu tenho 3 itens aqui. O primeiro item com valor A, o segundo com valor B, e o terceiro com valor C. E em cada uma das extremidades eu tenho referências para o nó ou item anterior e também para o próximo. Sendo que os itens da extremidade da lista duplamente encadeada, o primeiro ele aponta para nulo, tá? Porque ele não tem nada anterior a ele, e ao mesmo tempo ele tem um ponteiro especial para ele que indica que no momento ele é a cabeça da nossa lista duplamente encadeada, enquanto na outra ponta, o meu último item, ele aponta para Nu à sua direita, porque não tem ninguém depois dele, e eu tenho um outro ponteiro especial indicando que ele é a cauda dessa nossa lista duplamente encadeada. Observem que, diferente de uma lista circular, as pontas elas não se unem. E é assim que funciona essa implementação aqui, porque é uma lista duplamente encadeada, não é uma lista circular duplamente encadeada. Bem, além de implementar as mesmas interfaces que o SPL Fixed Array implementa, tá? O Iterator, o Array Access e o Countable, o SPL Double Linked List ele tem a capacidade de, dependendo da necessidade do desenvolvedor, nós podemos pedir com que ele se comporte, isso é, ele se organize de maneira diferenciada dependendo do modo de iteração que nós determinarmos. E, além disso, ele também serve como classe mãe para outras classes do próprio pacote SPL, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o SPL Stack e SPL Queue. Então, antes de mais nada, vamos ver como funciona uma implementação simples do SPL Double Linked List. Vamos lá. Então, aqui eu vou criar uma variável que vai ser uma referência para um objeto do tipo SPL Double Linked List. Tá? Não preciso colocar parâmetro nenhum aqui no método construtor. Bem, essa classe ela tem diversos métodos que, dependendo do método que a gente utilizar, como é uma lista duplamente encadeada, a gente pode ter a facilidade de pedir com que algum item seja colocado no início, no fim. Mas, a priori, nós vamos utilizar o método push, aqui, DLL, push. Ele vai fazer o seguinte, ele vai sempre colocar no final um comportamento muito parecido com o que seria de uma pilha. Aqui a gente coloca laranja,
banana, limão, maçã, uva, abacaxi. Então, para que eu possa conseguir utilizar aqui os meus ponteiros especiais que me mostrem tanto quem é a cabeça como a cauda, eu posso usar recursos do próprio Doubly Linked List para poder pegar essa informação. Então vamos lá. Echo, cabeça, concatena aqui, ILL, bottom. Vou colocar aqui uma quebra de linha. E se eu quiser mostrar quem é a cauda, echo, cauda, dois pontos, espaço, ULL, top. Quebra de linha. Então vamos dar uma olhada lá. Tá aqui, ó. Cabeça laranja, cauda abacaxi. A representação que eu teria nesse momento da lista duplamente encadeada utilizando o método push, que vai sempre colocando no final da minha lista duplamente encadeada, seria esta. Então aqui, ó, na cabeça laranja e na cauda o abacaxi. Bem, se eu quiser iterar de uma maneira não tão transparente, mas utilizando os próprios métodos do Doubly Linked List, eu posso fazer da seguinte maneira. Primeiro passo, eu vou pedir para que a minha lista duplamente encadeada ela seja rebobinada, tá? Usando o método rewind. Segundo, eu vou criar uma variável vazia aqui chamada prev, representando o meu item anterior, vou colocar o valor de nulo. E agora, para que a gente possa ver item a item, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu vou usar um método da lista duplamente encadeada chamado válido, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai testar que o ponteiro atual aponta para um item válido e não nulo da minha lista duplamente encadeada. E a gente vai começar a andar com ela, depois de ter rebobinado. Então vamos lá. Abro aqui e faremos o seguinte. Current, tá, o atual, eu vou utilizar um método da lista duplamente encadeada chamada current. Vou poder pegar o item atual. Como eu rebobinei, eu voltei para o início da minha lista duplamente encadeada. E aqui eu vou imprimir echo anterior, dois pontos, passinho, o meu anterior, que por enquanto vai estar vazio, certo? Aquela variável lá de cima. E aí, para que a gente possa ver lá no browser, eu vou pedir para imprimir o atual. Echo atual, dois pontos, espaço, $current, mais uma quebra de linha. Ponto e vírgula. Eu vou fazer o seguinte, ó, o anterior vai receber o valor do atual, porque eu vou começar a andar com a minha lista. E como é que eu vou fazer para andar? DLL, next, tá? Vou para o próximo. E aí, numa variável chamada próximo, eu vou pegar o valor atual, que agora já foi modificado porque eu utilizei o método para andar com a minha lista, que é o next. E aí agora eu posso imprimir echo próximo, dois pontos, é o next. Concatena com quebra de linha, ponto e vírgula. E a gente dá uma outra quebra de linha para ficar melhor a visualização de cada iteração. Vamos lá ver o resultado. Então tá aqui, ó. O anterior estava vazio, o atual é laranja, o próximo é banana, a anterior laranja, de maneira muito similar ao que está nessa própria representação visual aqui dessa imagem. A lista duplamente encadeada, ela tem uma flexibilidade muito grande de inserção e remoção, tá? Devido a essa característica dela de ter referência nas extremidades. Então vamos fazer um exemplo agora, aonde nós vamos explorar esses métodos e ao mesmo tempo ver uma animação sendo feita com a representação praticamente fidedigna do nosso código. Vamos lá. Bem, então vamos lá. Vamos criar aqui nossa lista duplamente encadeada. New Doubly Linked List e começar a utilizar diferentes métodos para que a nossa lista duplamente encadeada possa ter um comportamento bastante variado. E a gente vai vendo aqui a animação da representação do que a gente está fazendo. Vamos lá. O primeiro método que nós vamos utilizar é o unshift.
que vai sempre garantir que o nó seja inserido no início. Então, vou colocar aqui um inteiro de valor 200. Logo em seguida, vamos utilizar esse método novamente e colocar na frente do 200 o inteiro 100. E agora, num comportamento muito similar ao que seria uma pilha, vamos colocar no final, utilizando o método push. Vamos colocar aqui um inteiro de valor 34 e dessa vez, também no final, um inteiro de valor 35. Devido às características da própria lista duplamente encadeada, nós podemos colocar numa posição arbitrária. Tá? Então a gente pode utilizar o método add, dizer a posição, quero posição 2, que é a terceira posição, tá? Porque começa no 0. Eu quero colocar um inteiro de valor 3. Beleza? Bem, agora eu vou usar novamente o comportamento unshift e colocar no início, praticamente empurrando toda a minha lista duplamente encadeada para frente, um inteiro de valor 670. Vamos lá. Unshift 670. Modificando novamente, vamos colocar numa posição arbitrária dessa vez, na quarta posição, o valor 450. E agora vamos começar a remover itens da minha lista duplamente encadeada. Então, eu vou remover o último item utilizando o método pop, similar a uma pilha. E, similar a uma fila, vou utilizar o método shift para remover o primeiro item. Bem, e como é uma lista duplamente encadeada, eu tenho a possibilidade não apenas de inserir de forma arbitrária, como nós fizemos com add, como também podemos remover. Então podemos utilizar aqui o método na lista duplamente encadeada, offset unset, passando a segunda posição. E assim encerramos a nossa criação e manipulação de uma lista duplamente encadeada, mostrando essa variedade de comportamentos que me permitem ter uma estrutura em que eu posso manipular não só apenas nas extremidades, mas também de forma arbitrária, tá? Me dando flexibilidade para simular diversas situações necessárias para organizar conjuntos de domínios específicos. Bem, a lista duplamente encadeada, ela possui um método onde nós podemos setar o comportamento em que a lista duplamente encadeada poderá ter no momento em que ela for iterada ou tiver os seus dados extraídos um a um. Então, nessa implementação aqui do PHP, do pacote SPL, eu posso dizer que eu quero que minha lista duplamente encadeada ela se comporte como uma fila que tem a característica onde o primeiro elemento a entrar é sempre o primeiro a sair, que é muito útil para modelar ou simular ou estruturar situações como agendamentos, poderiam ser até de hardware, CPU e disco, uma fila de impressora, ou até num domínio mais abrangente, controlar, por exemplo, o gerenciamento de uma fila em uma bilheteria, em um hospital, ou qualquer coisa em que tem essa característica de fila, onde a prioridade é de quem chegou primeiro. Eu também tenho a possibilidade de pedir com que minha lista duplamente encadeada ela se comporte como uma pilha, tá? Stack, aonde a regra é diferente. O último a entrar é o primeiro a sair, tá? Como se fosse uma pilha de livros. Ele pode ser muito útil, por exemplo, para a gente poder gerenciar ações executadas em uma aplicação onde a preferência é da última ação feita, como, por exemplo, a própria ação de desfazer, tá? Quando você dá lá o Ctrl Z em algum aplicativo. A preferência é sempre a última ação feita, não a primeira, tá? Então, vamos ver agora no código e também com animações como funciona cada um desses modos de iteração. Vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada FIFO, tá? First in, first out, primeiro a entrar, primeiro a sair, e será uma instância da nossa lista duplamente encadeada. Para que ela tenha esse comportamento, eu preciso explicitar isso, usando o método setIteratorMode. E aí, para não ter que passar em valores de inteiro, eu vou usar constantes da própria classe. Então aqui eu coloco SPL, doubly linked list, e aí eu tenho vários IT, tá, de iterator. Vou colocar o modo FIFO. E ao mesmo tempo, ver uma simulação, tá, gráfica de como seria a representação dessa estrutura de dados da lista duplamente encadeada utilizando
este comportamento. Vamos lá. FIFO, push, laranja, banana, limão, maçã, uva e abacaxi. Bem, a nossa lista duplamente encadeada ficou dessa maneira, tá? Respeitando a regra do primeiro a entrar, o primeiro a sair. E se a gente pedir aqui para iterar, for each $FIFO as value, e pedir para imprimir, for each $FIFO as value, e pedir para imprimir, aqui $value e uma quebra de linha, vai ver o resultado também lá no PHP. Vamos lá. Tá aqui, ó, na ordem onde o primeiro item a entrar foi o primeiro item a sair. Então a ordem de iteração seguiu a própria ordem do FIFO, que nós setamos lá antes de começar, beleza? Já agora utilizando o LIFO, $LIFO é igual a new SPL doubly linked list. Setamos o modo de iteração usando o método setIteratorMode, sendo ele uma constante da própria classe. Então aqui itmode LIFO. E aí colocaremos os mesmos itens naquela mesma ordem, só que agora a estrutura ficará diferente, porque nós colocamos ela para ter um comportamento last in, first out, similar ao uso de uma pilha. Vamos lá. Laranja, banana, limão, maçã, uva, abacaxi. E aí agora ela fica com essa carinha. E se nós pedirmos para iterar e recuperar na ordem LIFO, usando aqui o for each $LIFO as value, e pedindo para imprimir, value, colocando aqui a quebra de linha, vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó, o último a entrar foi o primeiro a sair e assim sucessivamente. Então, a gente percebe que com a lista duplamente cadeada, dependendo do modo de iteração, a gente pode ela se comportando ou como uma pilha ou como uma fila. E mesmo assim, nós também temos a possibilidade de, conforme iterar os itens da nossa lista duplamente cadeada, eles serem removidos conforme a iteração for feita, tá? Isso é muito útil para quando você precisa literalmente esvaziar a cada recuperação, tá? Dependendo da lógica da sua aplicação. Então basta trocar aqui o modo de iteração para mode delete, o default é o keep, e se a gente fizer um teste antes e depois da impressão, pedindo para ver o tamanho dela, usando o método count, então a gente coloca aqui nessa LIFO, por exemplo, count, e a gente pede para imprimir depois no final, dá lá, vamos perceber que ele começou com 6 itens, mas conforme ele terminou com 0. Por quê? Ele usou o modo delete, conforme ele foi iterando, isso é, extraindo os itens, ele foi literalmente esvaziando a nossa lista duplamente encadeada. Bem, eu tenho também duas especializações específicas do próprio SPL Doubly Linked List. Então, quando alguém quer utilizar de forma totalmente específica o modo LIFO ou o modo FIFO, tem a possibilidade de usar duas classes do pacote SPL. Uma é o SPL Stack, ele vai ter um comportamento igualzinho se a gente setasse lá o modo LIFO. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, New SPL Stack, coloco meus itens e o comportamento. Então eu tenho uma implementação específica apenas para usar o comportamento de pilha, tá? Que é nada mais do que ter um modo de iteração LIFO, e aí eu uso essa classe SPL Stack, e aqui nesse exemplo, onde eu estou colocando 3 inteiros, eu teria um comportamento similar a essa. Eu teria um comportamento onde o item 1 foi primeiro, por enquanto ele é o último, o item 2 foi o segundo, então ele será o primeiro a sair por enquanto, e agora tem o item 3, que é o último a entrar, e vai ser o primeiro a sair. Tenho aqui minha pilha, tá? Que seria igualzinho se eu usasse a lista duplamente encadeada, setando como modo LIFO. Da mesma maneira, eu também tenho o SPL Kill, tá?
para que eu tenha uma especialização que utiliza o FIFO. Então aqui o item 1 é o primeiro da fila, vai ser o primeiro a sair. O item 2 é o segundo, vai ser o segundo a sair. O item 3 é o último, vai ser literalmente o último a sair, tá? Obedecendo a ordem FIFO. Essas duas classes, as duas herdam tudo do Double Linked List, tá? Mas servem mais para, de maneira semântica e rápida, você ter especializações delas com propósitos diferenciados. Bem, outra classe muito importante do pacote SPL é o SPL Heap. O que seria uma heap? Uma heap é uma estrutura de dados baseada em outra estrutura de dados, conhecido como árvore. E o que é uma árvore? Uma árvore é uma estrutura onde os dados eles se encontram de forma hierárquica, diferente de uma lista, por exemplo, onde os dados comumente se encontram em uma sequência. E este nome árvore é devido à própria semelhança com as árvores do mundo real. Por quê? Toda árvore ela possui um elemento inicial que é chamado de raiz, e por sua vez possui filhos conhecidos como ramos. Esses ramos podem estar ligados a outros ramos, tá? A outros nós, e quando alcançamos a outra extremidade da árvore, isso é, o nó ou os nós mais externos, eles ganham o nome de folhas. Só que, diferente das árvores do mundo real, normalmente a representação na computação faz elas ficarem de cabeça para baixo. Então a raiz fica lá em cima e as folhas ficam lá embaixo. Bem, existem vários subtipos de árvores e a heap é um desses subtipos. Ele é considerado uma árvore quase completa, que sempre vai satisfazer uma seguinte propriedade, que é conhecido como propriedade heap. Em um heap máximo, dado qualquer nó C, se P é um nó pai de C, então a chave, isso é, o valor de P, precisa ser maior ou igual à chave de C. Isso por uma heap máxima. Numa heap mínima, é só inverter essa lógica, porque no caso a chave P vai ser menor ou igual à chave de C, mantendo ainda a lógica hierárquica, que é o fundamento da estrutura árvore. E a gente vai ver que o SPL Heap, no próprio PHP, ele já vem com duas especializações implementadas, tanto do SPL Heap mínimo como do SPL Heap máximo. E por que ele traz essas duas implementações? Porque a própria classe SPL Heap ela é uma classe abstrata. Então, no nosso primeiro exemplo, nós vamos criar uma heap customizada, aonde nós implementaremos o método abstrato, isso é, toda vez que eu tenho um método abstrato numa classe abstrata, eu herdo as características dela, eu sou obrigado a implementar aquele método. E é justamente esse método que vai balizar a lógica hierárquica da nossa árvore quase completa. E antes mesmo de partir para o código, é importante ressaltar que uma das vantagens de usar esse tipo de estrutura de dados é que na hora de, por exemplo, remover um item, tá? Um nó com prioridade mais alta ou mais baixa numa heap, a complexidade é muito baixa, fazendo com que esse tipo de processo, se for pertinente para a lógica da aplicação, ele se torna extremamente eficiente, fazendo com que a aplicação seja até mais rápida. A gente vai ver isso na prática agora, começando a criar nossas primeiras implementações. Vamos lá. Bem, como eu não posso criar uma instância diretamente de um SPL Heap, porque ele é uma classe abstrata, nós vamos criar a nossa própria especialização. Então, para esse exemplo, eu vou criar uma classe que fará a classificação por dois critérios, utilizando os dados da Série C do Campeonato Brasileiro de 2018. Vamos lá. Class Campeonato Brasileiro Extends SPL Heap. A partir do momento que a gente fizer isso, NetBeans ou qualquer outra ideia com autocomplete já vai nos avisar que existe um método abstrato e por isso nós somos obrigados a implementá-lo. Então vamos lá. Vou dar aqui um Alt Enter e implementar todos os métodos abstratos. Então está aqui, ó. Nós somos obrigados a implementar o método compare, que é o balizador para montar a hierarquia do próprio SPL Heap. Bem, então nesse meu caso específico, eu terei um array multidimensional com duas informações, a pontuação e o número de vitórias. A priori, a pontuação maior
é que determinará o vencedor do próprio campeonato, assim como o segundo, o terceiro, o quarto lugar, assim sucessivamente. Caso ocorra um empate no número de pontuação, nós utilizaremos o número de vitórias para fazer o desempate. Vamos lá. Primeiro teste. Se a pontuação do time 1, que ele comparar de um nó, for igual ao que ele comparar com um segundo nó, a pontuação, utilizaremos como critério de desempate o número de vitórias e por isso utilizaremos aquele Spaceship Operator para que automaticamente retorne um inteiro positivo ou negativo com relação ao time da esquerda, tá? Que no caso aqui será o array com o nome value1. Então a gente coloca aqui value1 vitórias Spaceship Operator value2 vitórias. A gente viu lá o Spaceship Operator nas nossas primeiras aulas de PHP. Caso não exista esse empate no número de pontos, o que nós faremos é usar o Spaceship Operator na própria pontuação. Então a gente coloca aqui return value1 pontuação Spaceship Operator value2 pontuação. Bem, nossa classe já está pronta. Agora nós podemos começar a utilizar ela e inserir nós para que toda vez que um nó for inserido, a árvore possa ser hierarquizada de acordo com os critérios do método compare. Vamos lá. Então aqui eu vou criar uma instância do meu heap. Heap é igual a new campeonato brasileiro. E a heap, ela tem um método chamado insert. Vamos colocar sempre um array de 3 posições com o nome do time, aqui por exemplo o Remo, a pontuação, em 2018 foi 22, e o número de vitórias foram 6. Bem, e agora utilizando os próprios dados que eu peguei no Google da tabela do Campeonato Brasileiro Série C 2018, eu vou repetir esse procedimento e colocar mais 6 times para que já seja o suficiente para a gente ter o nosso exemplo bem funcional. Vamos lá. Bem, está aqui a nossa lista e propositalmente eu coloquei mais 6 para que eu pudesse chegar no caso onde houve empate no número de pontos entre o time Globo e o time Remo. Agora vamos pedir para que através do método top, que retorna a raiz da nossa árvore, a gente possa imprimir no navegador qual foi o time campeão da Série C. Então, vamos lá. Echo, o campeão da Série C de 2018 foi, abre aqui as chaves, objeto heap, método top, atributo nome. E a gente dá um BR aqui para ter a quebra de linha. Agora nós vamos imprimir essa tabela. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro pegar o total de times e utilizar ele para a gente ir subtraindo e colocar a posição. Então vamos lá. Total é igual a heap count, vírgula. E agora a gente vai fazer um for each heap as key. E o value vai ser o próprio time. E aqui dentro a gente vai imprimir como? Echo dólar total menos dólar key, ponto, para concatenar. Colocaremos aqui um alt 167, passo, dólar time, posição, nome. Fecha aqui e um BR. Vamos agora lá ver o resultado do navegador. Tá aqui, ó. O campeão da Série C de 2018 foi o Náutico, tá? Então ele ficou em primeiro lugar. Seguido do Atlético, Santa Cruz, Botafogo, Confiança. O Remo ficou na frente porque ele teve um número maior de vitórias, apesar de empatar na pontuação com o Globo. E o Globo logo em seguida. Se a gente comparar aqui com o Google, tá aqui também igualzinho os 7 primeiros. Bem, mas além de nós utilizarmos o SPL para criar uma classe customizada, nós também podemos utilizar 2 especializações disponíveis no próprio pacote. O primeiro é SPL MinHeap, que permite a gente criar um heap mínimo, onde a prioridade é que o nodo pai será sempre igual ou menor o nodo filho. Então vamos lá construir um.
minHeap é igual a novo SPL minHeap. E com o método insert, nós começaremos a colocar valores nessa nossa árvore quase completa. Vamos lá. minHeap, insert, 30, 50, 10, 105, 99 e 88. Devido a isso, no topo, na raiz dessa nossa árvore, ficará o nó mínimo. Então, a gente pode imprimir aqui, echo mínimo, dois pontos, min, heap, método, top. Teremos aqui uma quebra de linha, br, e podemos iterar para poder recuperar os valores seguindo a hierarquia da própria regra de uma heap mínima. Então aqui a gente coloca for each min heap as value, pede para imprimir, $value, quebra de linha, com br. Vamos lá ver o resultado. Está aqui, ó. Na raiz ficou 10 e seguindo a hierarquia, os próximos itens foram o 30, o 50, 88, 99 e 105. Como nós utilizamos números inteiros, ele utilizou isso como critério para formar essa nossa heap mínima. Podemos fazer a mesma coisa com a outra especialização, a heap máxima. Vamos lá. Criaremos a nossa instância de max heap, que será uma SPL max heap. E faremos inserções dos mesmos valores. Vamos lá. Max heap, usando o método insert, 30, 50, 10, 105, 99 e 88. De maneira similar, agora podemos recuperar não dessa vez o mínimo, mas o máximo na raiz, usando o echo. Máximo vai ser o resultado do retorno do método top. E a gente coloca aqui uma quebra de linha, e aí podemos iterar de uma forma bem transparente. For each, max heap, value, e aqui para imprimir, ó, valor concatenado com quebra de linha. Vamos lá. Aqui, ó, o máximo 105, e aí a hierarquia foi formando essa ordem, 105, 99, 88, 50, 30 e 10. Beleza? Bem, uma outra estrutura de dados muito importante implementada no pacote do SPL é a fila de prioridade. Ela é uma extensão, uma especialização da estrutura tradicional de fila. Por quê? Além de cada item possuir seu próprio valor, eles possuem um valor de prioridade. Então, se a gente pudesse comparar de uma maneira similar ao da vida real, pensa que numa fila onde todos têm a mesma prioridade, a ordem continua sendo o quê? First in, first out. Primeiro entrar, o primeiro a sair. Porém, numa fila onde alguns elementos, se fosse uma fila de pessoas, possuem prioridade, um idoso, uma gestante, esse peso da prioridade ele ganha precedência sobre a própria ordem dos elementos. Então, quando eu tenho uma fila de prioridade, a primeira coisa que a gente vai utilizar para poder manter a ordenação dessa fila é o próprio peso da prioridade, é o próprio valor da prioridade. E em caso de empate de prioridade, fica a própria ordem natural da fila, tá? Primeiro a chegar é o primeiro a sair e assim sucessivamente. Então, até para essa situação da vida real, a gente poderia ter uma aplicação que pudesse simular isso, ou qualquer tipo de conjunto de dados, tá? Como por exemplo eventos futuros em que eu preciso dar alguma prioridade que vá muito além da simples ordem em que os elementos eles sejam colocados ou persistidos naquele conjunto. Então, como funciona essa classe e como é que a gente usa ela lá no pacote do PHP? Vamos lá. Eu crio aqui minha Priority Queue usando a classe SPL Priority Queue. Tendo uma instância, eu posso utilizar o método insert, que tem dois parâmetros, o valor e a prioridade. Então aqui, por exemplo, vou colocar um valor chamado A, que terá a prioridade 1, B, que terá a prioridade 9, C,
que terá a prioridade 7. D, que terá a prioridade 5. E, que terá a prioridade 2. E F, que terá a prioridade 4. Então aqui eu posso pedir agora para iterar e ver como ficará o resultado utilizando não apenas o critério do first in, first out, mas priorizando, tá, pelo valor, pelo peso de prioridade que a gente deu para cada elemento. Então vamos lá. For each PR Q as value e pedir aqui para imprimir. PR $value concatenado com PR. Vamos lá testar. Tá aqui, ó, ficou B, cuja prioridade era maior, 9, seguida de C, cuja prioridade é 7, e por aí vai até chegar a A, que tinha menor prioridade, 1. Bem, além disso, na hora em que eu vou recuperar os dados de cada elemento da minha fila de prioridade, eu posso determinar se eu quero recuperar eles apenas os valores de suas prioridades, apenas seus valores, ou ambos. Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Antes da iteração, nós utilizaremos o seguinte método. Set extract flags. E aqui, usando uma constante da própria classe, então a gente põe aqui SPL priority queue, a gente quer, por exemplo, extrair só a prioridade. Então, agora, nessa iteração, ao invés de ficar retornando os valores, que nesse caso aqui são letras do alfabeto, a gente rodar lá de novo, recuperaremos pelo valor das suas respectivas prioridades. Agora, se a gente voltar lá e trocar para o both, o que acontece? Esse value ele não será mais um valor primitivo, tá? Seja a string ali do valor, nesse caso que a gente colocou string, ou inteiro na questão do peso. Ele será um array onde eu teria uma chave para poder recuperar a prioridade, uma chave para recuperar o valor. Então, como é que a gente usa aqui? Eu posso usar a posição priority para poder pegar o valor da prioridade. Tá? Tá aqui até um espaço aqui, para de concatenar. E posso usar o value data para poder aí sim pegar o dado. E aí, se a gente pedir para imprimir, tá aqui ambos. Beleza? Prioridade, valor, prioridade, valor. E o default é só para retornar os dados, que foi aquilo que a gente fez de maneira transparente e trouxe o equivalente a essa segunda coluna aqui. Bem, uma das últimas classes disponíveis no pacote SPL é o SPL Storage Object. O propósito dele maior é permitir a gente criar uma estrutura de dados do tipo mapa, tá? Para a gente armazenar objetos. Só que, diferente do que a gente tem feito até agora, para representar, por exemplo, relações 1 para muitos com o modelo O, aqui no PHP, aonde normalmente nós utilizamos o próprio array do PHP, que é um hash map, o SPL Object Storage ele não atua como um armazenamento chave-valor, mas só um conjunto de dados. Então, assim, ele não tem a questão da posição, tipo, posição 0, tá o primeiro livro, posição 1, tá o segundo livro, e por aí vai. O que seria o índice de cada elemento nesse objeto é o próprio hash do objeto, que é aquele hash único, ele ganha inclusive quando a gente usa o new para instanciar ele na memória. Como esse índice ele é único, uma das primeiras utilidades do SPL Storage Object é não permitir com que aquele mesmo objeto possa ser replicado dentro dessa estrutura de dados. Então ela é muito boa quando você pretende criar um conjunto de dados e evitar que repetição daquele mesmo objeto possa acontecer. Outra vantagem também é que ele tem um conjunto de métodos para você trabalhar com modificação e comparação de objetos e até conjuntos distintos de objetos. Então vamos ver lá como é que ele funciona. Vou criar uma classe bem simples aqui, chamada pessoa, que terá apenas um atributo, nome, visibilidade pública, beleza? E dentro dessa classe eu vou criar um método construtor, public function construct, que receberá um string nome, e colocaremos nome para receber o valor desse parâmetro. E nós fechamos aqui a classe. Agora eu vou criar 4 instâncias fictícias de pessoa. Vamos lá. P1 é igual a new pessoa, João. P2, Maria.
P3, Thiago, P4, outra Maria. Bem, agora nós vamos criar nossa instância de SPL Object Store. Vamos lá. Storage é igual a new SPL Object Storage. E agora vamos começar a colocar esses objetos no nosso storage. Vamos lá. Storage, attach, colocando P1, P2, P3. Tentaremos colocar o P1 novamente e P4. Conforme nós comentamos, ele não funciona como um hash map. Então, se a gente tentar, por exemplo, imprimir alguma posição, tá? Posição 0 aqui do storage, vou lá rodar, ele dá um erro, tá? Porque ele vai tentar utilizar o método offsetGet, esperando que um parâmetro 1 seja um objeto e um inteiro foi dado. Então, para a gente poder conseguir recuperar as informações desses objetos dentro desse storage, a gente pode, por exemplo, utilizar uma iteração. Então, a gente coloca aqui for each $storage as object. E aqui dentro, sim, a gente consegue, por exemplo, colocar aqui object, atributo, nome. Coloca aqui uma quebra de linha. A gente rodar o código lá agora, olha lá, João Maria, Tiago Maria. Por que ele deixou Maria se repetir? Se a gente analisar aqui direitinho, o P1, apesar de a gente ter dado o método attach mais uma vez, são objetos iguais, porque eles têm o mesmo hash. Mas, apesar de P2 e P4 terem o mesmo atributo nome com a mesma string, são objetos completamente diferentes. P2 e P4. Coincidentemente, eles têm um estado, por assim dizer, similar, mas são objetos diferentes na memória. E do mesmo jeito que a gente colocou alguma coisa no storage, a gente também pode tirar. Então aqui, por exemplo, antes do for each, a gente poderia usar o método do storage attach, tá? Que seria algo como desanexar. A gente colocar aqui, por exemplo, para tirar o P4. Então agora, na hora de iterar, não teríamos mais lá aquela repetição de Maria, que propositalmente pedimos para que aquele objeto, tá, ele seja removido, seu vínculo, a sua referência de dentro daquele nosso conjunto. Outra utilidade também é que nós podemos utilizar um método chamado contains e perguntar se algum objeto está ali dentro ou não. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho alguma referência para P1 dentro desse storage. Poderia aqui dar um var dump só para poder pegar o resultado. Tá? Ver se ele vai vir um true ou um false. Vamos lá ver. Então tá aqui, ó. True. Boolean. Por quê? Aquele objeto ele existe. Se eu colocasse aqui qualquer coisa, o new pessoa, faça alguma coisa qualquer, até parecido lá, Thiago, mas é um outro objeto, e executasse novamente, false, tá? Porque esse objeto tem um hash diferente desse Thiago, que era o nosso P3. Beleza? Bem, na próxima aula estudaremos um conjunto de recursos que o PHP implementa para manipulação, tratamento e comparação de strings. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, fiquem até a próxima.